Altura da nossa rubrica Entre Aspas, na qual fazemos grandes entrevistas a personalidades. Hoje o nosso convidado é Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS. Muito boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. É um gosto tê-lo no nosso Entre Aspas. Vamos começar por falar de dossiês que têm estado na ordem do dia, com bastante polémica até. Começamos pela questão do aeroporto Francisco Sá Carneiro e da estratégia da TAP, nomeadamente o volte-face da TAP, sendo que não sabemos o que é que vai acontecer nos próximos tempos. Qual é a sua opinião? Pedro, em primeiro lugar agradeço o convite para estar no Porto Canal, a qual acedi com todo o gosto. E relativamente à sua pergunta, o CDS tem uma posição muito clara desde o início quanto à resolução do imbróglio da TAP, para o qual muito contribuiu a inoperância e a ausência de soluções por parte do Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. O CDS há uma coisa que tem a certeza absoluta, é que TAP não pode significar todos a pagar a Lisboa Airlines. Portanto, não se compreende que se queira, através de um plano de retoma da atividade desta operadora aérea, implicar uma discriminação negativa injustificada ao norte do país, onde estão previstos apenas 3 voos internacionais e apenas uma única ligação a Lisboa, e condicionar o dinheiro dos contribuintes à aplicação de uma solução que não protege o interesse nacional na medida em que não cobre todo o território português. Portanto, o que nós entendemos é o seguinte, é que deve ser preservado o interesse estratégico desta companhia de bandeira, que passa por atribuir toda a relevância ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, enquanto grande aeroporto do noroeste peninsular, que gera uma forte dinâmica económica de Coimbra a Ourense e a Corunha. É necessário nós compreendermos que a companhia aérea portuguesa não pode baixar os níveis de investimento e de capitalização deste ponto estratégico ao arrebio daquilo que tem sido feito por outras operadoras aéreas internacionais que têm visto o aeroporto de Sá Carneiro enquanto um polo atrativo para todas as rotas comerciais e turísticas. Portanto, nessa medida, o CDS entende o seguinte: é necessário que se atenda à circunstância que a TAP está a passar e que se veja que houve um fortíssimo investimento por parte dos acionistas privados ao longo do último ano, que passou pelo aumento das frotas, pela contratação de novos aviões, pela contratação de mais 2.000 recursos humanos, pessoas, do que aquilo que estava no plano de negócios contratualizado pelo Estado, e que aconteceu uma interrupção abrupta nesta trajetória de crescimento que a companhia aérea estava a passar, que foi provocada pela quebra na operação e também por uma redução drástica da procura. Perante este cenário, eu creio que se queremos manter este caminho de crescimento, onde a TAP já registava mais 1.000 milhões de euros de faturação por ano do que aquilo que era registado em períodos homólogos anteriores, é necessário que se encontre uma solução para a TAP. Uma solução que proteja o interesse nacional, sobretudo as regiões do país que mais precisam dessas ligações e onde se justifica, até do ponto de vista económico, que elas aconteçam e que passa necessariamente por uma entrada de dinheiro. Portanto, há 3 soluções, na opinião do CDS, que poderiam ser viáveis para resolver os problemas da TAP, em vez de termos um ministro que está no Parlamento a ter conversas de café, a criticar os acionistas privados, em vez de procurar chegar, através de um diálogo construtivo, a soluções de compromisso. Que vias são estas? Um aumento de capital social, desde que ele seja acompanhado também pelos acionistas privados. Porquê? Porque se assim não for, acontece uma nacionalização da TAP e a dívida privada é convertida em dívida soberana e todos os contribuintes são chamados a pagar uma dívida que não contraíram. Portanto, admitindo que existe esta disponibilidade financeira por parte do acionista privado de acompanhar esta injeção de dinheiro por parte do Estado. Que é uma incógnita para já. Que é uma incógnita e que só com uma auscultação séria e leal por parte do Governo é que se poderá perceber. A outra é uma emissão de obrigações que na sua maturidade se converteriam obrigatoriamente em capital. Ou seja, a emissão destas obrigações, através de um empréstimo obrigacionista, que seria acautelado pelo Estado caso a banca não conseguisse contratualizar todos os milhões colocados à venda, e que no final era dada a prerrogativa a 10 anos, imaginando que essa seria a maturidade, para a TAP adquirir essas obrigações e assim fazer uma amortização das mesmas, readquirindo esse capital por, é o termo jurídico, confusão, é assim que se diz. A terceira hipótese era que a TAP pudesse ter uma injeção de dinheiro que fosse feita através de um aval realizado pelo Estado e ao final do qual era dada a prerrogativa à estrutura acionista de poder pagar
quando tivesse essa disponibilidade. Nessa terceira opção, com a nova injeção de capital público por parte do Estado, o CDS, no seu caso, pessoalmente, não defenderia que o Estado deveria passar a ter uma posição executiva no Conselho de Administração? Sem dúvida. Isto tem que estar no caderno de encargos. Porque o que acontece é, se o Estado põe dinheiro na TAP, tem que ter pelo menos a possibilidade de condicionar também a gestão que é feita ao nível do Conselho de Administração. O que acontece é que o Estado tem administradores, não são executivos. E quando houve a retoma do capital privado em 2015, acontece que o Estado aumentou a sua participação social na TAP, mas elibou-se de quaisquer tipo de responsabilidades, o que acho que é uma inconsciência política. Tem sentados administradores que não podem dirigir ou opinar ou até exercer poder de veto quanto a decisões que podem lesar o interesse público e esta representatividade de todo o território ao nível das soluções que são apresentadas dos voos e das rotas pela TAP. Portanto, vemos com bons olhos que o Estado possa ter uma cota de influência maior. O que não consideramos todo viável é que se enterre dinheiro na TAP sem critério, faça-se uma nacionalização e uma transição para a dívida soberana dos prejuízos da TAP, que levaria a que todos os contribuintes fossem chamados a pagar, o que levaria naturalmente ao aumento de impostos e a uma estratégia, uma linha já antiga socialista das nacionalizações, que só conduziram a maus resultados, e a gestores públicos nomeados que, infelizmente, podem não possuir o know-how ou as qualificações curriculares para o exercício destas mesmas funções. Portanto, a ideia é que se possa manter uma gestão privada da TAP, manter-se a estrutura acionista, conseguindo uma entrada de dinheiro e que a TAP seja uma empresa gerida pelo direito privado. Acabou de explicar que tem ideias concretas e enumerou-as para o futuro da companhia. Pergunto-lhe, no entanto, o seguinte. Esta polémica, apesar de ter sido abordada muito ao de leve no Parlamento antes de se saber que era oficial, depois de ser oficial, a polémica disparou devido à tomada de posição dos agentes económicos, empresariais e, sobretudo, político-autarcas do norte do país. Certo. A partir daí, a seguir a essa tomada de posição, que foi esta semana, multiplicaram-se as reações que chegaram, inclusive, ao Primeiro-Ministro e ao Presidente da República. Deixe-me perguntar-lhe o seguinte. Os deputados da nação, na sua opinião, inclusive os seus, do CDS, não deveriam ter tido uma posição mais proativa nesta matéria e não tão reativa? Eu creio que na parte que cabe ao nosso partido, ao CDS, nós desde o início que instámos o Governo a procurar chegar num quadro negocial a uma solução de compromisso com a estrutura acionista e a administração da TAP, preservando naturalmente o interesse estratégico desta mesma companhia aérea, que é de bandeira, que faz ligações para os países da Portugalidade, da lusofonia, a CPLP, e permite também combater algumas assimetrias territoriais que são próprias do nosso país, nomeadamente as ligações aos Açores e à Madeira. Portanto, é necessário que haja um conjunto de obrigações públicas que sejam salvaguardadas e que os deputados, enquanto representantes da nação, tenham um tratamento institucional com sentido de Estado por parte dos governantes. Coisa que não aconteceu. Vimos um ministro que é socialista a querer dar aulas de negociação privada de empresas. Demos esse bizarro até em canal aberto na nossa televisão. Portanto, é óbvio que os deputados da nação têm que honrar o contrato social e de confiança pelos círculos pelos quais foram eleitos e em harmonia. São deputados da nação, mas representam as suas respectivas regiões. Exatamente, foram eleitos por elas e mandatados para esse efeito, e é fundamental que nesse âmbito possam articular as suas estratégias, coordenando-as com os agentes locais ao abrigo das políticas de proximidade que são levadas a cabo pelos autarcas. Mas estas linhas de pressão, que foram criadas pelo municipalismo na região norte do país, foi fundamental para haver este recuo. Vamos ver em que termos é que ficará definido, quanto a um plano de retoma que era verdadeiramente inadmissível. E como disse muito bem o Presidente da Câmara Municipal do Porto, parece que queriam remeter a região norte do país a novo confinamento. Isto é inaceitável. Nós não podemos ter o país inteiro, com o seu dinheiro, não é dinheiro público, é dinheiro privado que é entregue ao Estado, a pagar uma companhia aérea que não pode ser um privilégio de uma determinada zona do nosso país. Isto é verdadeiramente inconcebível. E o escrutínio e a fiscalização da Assembleia da República tem que ser exigente ao Governo. E o Governo tem que exercer os seus poderes vinculando a administração da TAP a regras que têm que estar claras no caderno de encargos que protejam o interesse público. Isso é absolutamente evidente e não pode ser descurado. Deixe-me recuar à sua primeira resposta neste nosso diálogo. Tocou num aspecto que muitas vezes é esquecido ou raramente falado, que tem a ver com a importância estratégica do aeroporto Francisco Sá Carneiro no noroeste peninsular. Exatamente. Ora, não é só o aeroporto Francisco Sá Carneiro. O norte de
Portugal e a Galiza são uma euro-região, como sabemos, aos olhos de Bruxelas. Os próprios vizinhos galegos consideram que o aeroporto Francisco Sá Carneiro e o Porto de Leixões são duas das mais importantes e vitais infraestruturas do noroeste peninsular. Tirando o aeroporto que já falamos, o Porto de Leixões, acha que essas duas infraestruturas, são mal aproveitadas? Já falamos do aeroporto, falemos agora do Porto de Leixões. Tendo em conta, convém aqui não esquecer, desculpe, mas parece-me importante relembrar, a força exportadora da região. O norte do país é a principal força exportadora de Portugal e é aqui que está situado o seu maior espólio industrial e a reserva económica do nosso país. Agora, o que é que eu acho? Acho que existem bastantes distorções ao nível da gestão pública e das políticas de desenvolvimento de coesão territorial que, infelizmente, pese embora o Porto tenha esta contribuição para o PIB nacional, para a indústria exportadora, para a criação de riqueza e de emprego, gerando valor, não é correspondente, não está compatibilizada com o nível de rendimentos das pessoas desta região, fazendo da região norte uma das regiões mais pobres comparativamente com outras do país. O que é que isto acontece? Parece-me a mim mais do que evidente que Portugal não pode ser Lisboa e o resto paisagem. Há estudos que revelam que Portugal é um dos países mais centralistas da União Europeia. E como é que isto se combate? Olha, eu acho que há várias medidas que podiam ser adotadas. Olha, de resto, promover uma distribuição geográfica mais equilibrada das empresas fornecedoras do Estado. Porque nós sabemos a importância dos serviços públicos nas economias locais e também na alavancagem dos vencimentos dos trabalhadores. Portanto, se nós deslocalizarmos e descentralizarmos um conjunto de serviços da administração central, que são os principais responsáveis pela realização de despesa na contratação de bens e serviços, nós vamos estar a fazer um grande incremento ao desenvolvimento regional. Portanto, defende a descentralização administrativa. Sem dúvida. Mais, há barreiras. Mas não a regionalização. Não, a regionalização não. Mas se quer podemos ter essa discussão. Agora, deixe-me só explicar as outras Não, medidas. nem se enquadra Sim, agora, okay. porque a regionalização é uma questão que está fora do plano nesta altura. Ok. Olha, deixe-me dizer outra coisa. Acho que devem ser eliminadas barreiras às entradas das PMEs no âmbito do mercado da contratação pública, de modo a que haja uma grande igualdade relativa ao nível das empresas nacionais que contratam fornecimento de bens e serviços com o Estado. Depois aumentar as receitas próprias dos municípios, para que eles, devidamente coordenados numa estratégia, possam desenvolver planos que visem o aumento da qualidade de vida e das estratégias de desenvolvimento das regiões do país. E reparem, eu sou mais estes indicadores, que é, eu acredito que se houver subsidiariedade, descentralização e alocação de verbas para desenvolvimento territorial, os países vão ter, na União Europeia, um desenvolvimento mais harmónico e menos assimétrico. Agora, nós observámos em 2012 que o Tribunal de Justiça da União Europeia condenou o Estado português por desvios de fundos de coesão e desenvolvimento das regiões centro e norte do país para Lisboa. Veja isto, 9 dos principais planos de desenvolvimento na área da educação em Portugal, 9, desses 9, 8 são realizados na área metropolitana de Lisboa. E 5 desses projetos que estavam no Plano de Estabilidade de 2019 na área da saúde eram realizados 3 na área metropolitana de Lisboa. Portanto, o que é que acontece? Sendo a área metropolitana de Lisboa, aquele no PIB per capita é mais de 50% do que o restante do país, continua a existir uma desigualdade que é injustificável no plano da circunstância da realidade económica e social. Então deixe-me perguntar-lhe uma questão. Francisco Rodrigues dos Santos, tendo em conta que é um político de uma nova geração, é jovem, tem 31 anos, tem muito para dar ao país e ao partido. Esta semana, no seguimento das suas palavras, esta semana foi divulgado o relatório da CCDRN, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região do Norte, que nos dá nota que nos últimos 20 anos a região do Norte foi a mais produtiva do país, a que mais contribuiu para a produtividade do país. O presidente da CCDRN, ainda esta semana aqui em direto, tal como está o Francisco agora, Freire de Sousa, disse que acredita piamente que a região Norte vai ser determinante para a retoma da nossa economia pós-Covid. Se algum dia for Primeiro-Ministro, se chegar a uma posição de poder, terá ideias, vontade e coragem para mudar uma dualidade que existe há décadas, que é imensa produtividade e baixos rendimentos de salários muito baixos? Sim, claro que a justa distribuição da riqueza é uma das preocupações de quem defende uma política humanista e uma economia social de mercado, onde cada trabalhador consegue ter um justo retorno do seu capital de trabalho. A dificuldade é pôr em prática. A dificuldade é pôr em prática. E se nós seguirmos este conjunto de ideias que eu
elenquei na resposta anterior, eu acho que nós poderemos estar a desenvolver uma política territorial, de coesão e desenvolvimento harmónico no nosso país. Agora, eu creio que o Estado acaba por ser um dinamizador e emitimos estímulos diretos e indiretos à nossa economia para que gere riqueza. E se a riqueza é criada, ela depois pode ser distribuída. Agora, se ela não se cria, então aí, a jusante, não vamos conseguir reparti-la numa lógica de mercado. Exatamente. Portanto, eu acredito que se houver esta promoção de uma distribuição mais justa ao nível geográfico destas empresas que fornecem bem serviço ao Estado, que passa naturalmente por deslocalizar e descentralizar os serviços da Administração Central que contratam este tipo de serviços, se existir menos barreiras à entrada e uma igualdade concorrencial na contratação com o Estado, se existir também o aumento das receitas próprias dos municípios, nós, numa lógica de proximidade, estaremos a desenvolver as regiões. Claro que isto também tem que ter um pensamento macroeconómico que fomente esta criação de riqueza e a atividade económica. E falo, naturalmente, de uma política que permita, nesta altura, uma recapitalização do nosso tecido empresarial. Sim. 96% é constituído por micro e pequenas empresas. Sim. Por uma diminuição de um quadro fiscal e tributário que desonera aqueles que criam trabalho e geram valor. E também conseguindo que esta retoma da nossa atividade económica não seja feita, como tem proposto o Governo, através de mais endividamento e apenas, sobretudo, com o diferimento de obrigações fiscais, que é um adiamento, que enfim, elas terão que pagar mais cedo ou mais tarde, mas sim através de injeção de liquidez e choque de tesouraria nas empresas. Já lá vamos às questões económicas e às questões nacionais. Sim. Vamos ter que as abordar naturalmente e já vamos aí. Antes disso, falemos da gestão deste período de crise provocada pela Covid-19. Houve muitas queixas, por exemplo, de atrasos de testes a lares de idosos na região norte. Sim. Mais uma vez o papel dos autarcas foi preponderante. Se tivesse uma palavra a dizer, como é que teria gerido este processo? Olha, eu acho que houve uma certa negligência por parte da Administração Central que sacudiu um conjunto de competências para as autarquias locais sem as dotar dos meios necessários, nomeadamente financeiros, para responder à emergência social que o país atravessou. No caso dos lares, pareceu-me evidente que a DGS, o Ministério da Saúde, demorou muito tempo a agilizar os planos de contingência que os lares tinham que adotar para responder a um caso de infecção. Uma infecção no lar é um rastilho. Estamos a falar de um grupo de risco onde os níveis de letalidade da doença são muito maiores. E, como se sabe, os lares são infraestruturas que não têm os recursos técnicos médicos para tratar doenças agudas. Portanto, esta engenharia de procedimento devia estar muito bem definida, ao ponto de perceber de que forma é que eram evacuados os idosos e só regressar ao lar depois de estarem 2 vezes negativo e não como estava a suceder apenas com um teste ou situações que não estavam ainda confirmadas, está debelada a doença, terem que regressar quando os lares não têm capacidade para fazer esse isolamento. Houve muita confusão nessa altura. Nem existindo centros de alojamento onde podiam ser evacuados esses mesmos doentes. Ao nível da testagem, quantas autarquias locais é que se queixaram que os testes não estavam a chegar aos lares? E a testagem é fundamental não só para os idosos, mas como para todo o pessoal que lá trabalha, que só poderiam entrar quando não houvesse risco de contágio para rigorosamente ninguém. Esse foi um problema, porque o Governo demorou a aderir à tese máxima da Organização Mundial de Saúde, que era testar, uma testagem massificada. Ao nível dos apoios ao terceiro setor, acho que o Governo também tem falhado. E aí tem, uma vez mais, entregue à administração local os apoios a estas instituições, sejam o IPSS, sejam Misericórdias. E o CDS aqui apresentou várias propostas. Olha, o CDS propôs que houvesse um aumento da comparticipação do Governo para estas entidades do terceiro setor que fosse indexado ao aumento do salário mínimo nacional. O salário mínimo nacional aumentou e a verba para o setor social não acompanhou esse aumento. O CDS propôs que, percebendo que as autarquias estavam a chegar à frente, dando verbas a estas organizações que substituem o Estado no apoio aos mais vulneráveis, que fossem flexibilizadas as regras de endividamento, não sendo contabilizados os apoios para o setor social. Também foi chumbado na Assembleia da República. E outra proposta do CDS, percebendo que havia esta desculpabilização e sacudindo a água do capote, que uma percentagem do IVA pago na eletricidade por estas instituições do terceiro setor pudesse ser-lhes devolvido. Portanto, isto pareceu-me bastante óbvio. E o último ponto que eu queria também dizer, para ilustrar esta situação, prende-se com a educação. O Governo decidiu que até ao 9º ano os alunos iriam acompanhar aulas à distância. Mas esqueceu-se que 1 em cada 4 alunos até aos 15 anos não dispunham de meios tecnológicos para ter aulas em sua casa. E o que é que nós vimos? As autarquias locais, uma vez mais, a substituir-se à administração central, a dotar os alunos carenciados, porque os que são mais vulneráveis são aqueles que têm menos rendimentos, não têm as mesmas possibilidades das famílias mais ricas.
a dar-lhes um tablet ou um computador. E foi por isso que o CDS propôs a atribuição de um vale tecnológico às famílias mais carenciadas, para que nenhum aluno ficasse para trás, para que o governo, olha, estamos num dia de verão, quase, primavera muito quente, não tapasse o sol com a peneira, e o vale tecnológico para adquirir este mesmo equipamento, fintando qualquer estratégia de contratação coletiva que desse um Magalhães 2.0 ou uma festa socialista, dando dinheiro a quem não precisa, depois é dinheiro que falta para apoiar aqueles que realmente necessitam de ajuda. Estes aparelhos eram fundamentais e não chegaram pela mão do governo a quem não tem ou internet de banda larga em sua casa, em que o CDS propôs que fosse gratuita para alunos e professores, e a atribuição deste vale tecnológico para a compra de um computador ou de um tablet para assistir às aulas. Há uma pergunta que eu tenho que lhe fazer, sendo presidente de um dos principais partidos do país, admitindo que não tenha visto, mas tenho que lhe fazer na mesma. O primeiro-ministro António Costa, numa entrevista muito recente aqui, no Porto Canal, disse que se houvesse estruturas intermédias com mais poder de gestão e de organização, com outra capacidade, o Governo não teria tido a necessidade de criar a figura dos secretários de Estado coordenadores das regiões neste período de Covid-19. Foi uma afirmação aqui no Porto Canal. Na sua ótica, esta é ou não uma afirmação que comprova a urgência e a falta de desculpas para o avanço da descentralização administrativa? Evidentemente que sim. Em primeiro lugar, eu pergunto a quem está nas CDRs, quem está nas autarquias locais, se sentiu algum papel direto e liderante por parte desse secretário de Estado na ajuda à emergência social ou ao relançamento da economia. Acha que não foram eficazes? Eu não estou o que estou a dizer. Eu subscrevo as palavras dos presidentes de Câmara que tomaram voz pública. Sentiram-se sozinhos, à míngua, com poucos recursos, a substituir o Estado Central em ações que eram da sua responsabilidade, que diziam respeito ao núcleo essencial das suas funções de soberania, como aqui falámos, na área social, na educação, mas também no apoio ao tecido empresarial local. Agora, uma coisa é certa, o Governo não pode fingir que faz uma descentralização para, se quiser, começar a fazer caminho para uma ideia de regionalização encapotada que provavelmente terá em mente. O que deve acontecer é, vamos então delegar poderes, competências, não basta apenas fazê-lo, é necessário acompanhar e compatibilizá-las com meios financeiros para executarem essas novas funções que lhes são atribuídas e para que, numa lógica de proximidade territorial, as políticas de desenvolvimento local sejam tomadas ao abrigo dos interesses de cada região. Continuamos a centralizar essas secretarias de Estado. Quando vemos que a administração central do Estado está, onde é que está? Está em Lisboa. Vamos ter muitas dificuldades em fazer chegar a voz do resto do país à capital. Portanto, e vamos continuar a ter um território a desenvolver-se a duas velocidades e em vários sistemas. Vamos para a parte final da nossa entrevista e já estamos com menos de 10 minutos. Okay. Falemos agora de assuntos que mexem com todos nós, economia, assuntos nacionais. Em que circunstâncias pondera, se é que pondera, votar favoravelmente ou dar indicações aos seus deputados para votarem favoravelmente o orçamento suplementar? Repare na retórica. O Governo usa a palavra orçamento suplementar, quando na verdade se trata de um orçamento retificativo. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. O CDS tem um caderno de propostas que já apresentou ao Sr. Primeiro-Ministro, que se prendem com o seguinte: pela recapitalização das empresas e pela criação de um sistema fiscal que permita baixar impostos para quem gera atividade económica, para quem cria emprego e contribui para o relançamento da nossa economia, permitindo às empresas manterem-se vivas, de portas abertas e salvando postos de emprego. O CDS quer continuar a ser o partido do contribuinte. E o que é que reparamos? Reparamos que o Governo tem adotado uma estratégia de endividamento das empresas e muitas delas estão estruturadas em dívida, não querem contrair mais dívida porque isso significava a falência e a insustentabilidade do seu negócio. Portanto, o que é que o CDS propõe? O CDS propõe, em primeiro lugar, que o Estado pague aquilo que deve, aquilo que não é seu. Olha, o reembolso do IRS. O ano passado pagou-se em 12 dias em média, hoje já estamos em quase 60 dias. E aquele dinheiro não é do Estado. O Estado está a gerir a sua tesouraria com base em empréstimos feitos pelos contribuintes, sem juros, e que este dinheiro devia ser desenvolvido porque as famílias estão com falta de liquidez. Portanto, esta estratégia do CDS passa muito por aí, por atribuir dinheiro às pessoas para também retomar assim a procura e o consumo privado. Acontece no IRS e quando se verifica isto, é que o Estado é um ótimo cobrador, não, a tempo e hora está a executar os seus créditos, como agora acontece no IMI, onde estamos constantemente a receber mensagens que temos que o pagar, mas depois atrasa-se a pagar o layoff, atrasa-se a fazer chegar neste crédito às empresas e atrasa-se a reembolsar o IRS. Repare, se o Governo fosse tão rápido a pagar o que deve às famílias e às empresas, como foi transferir dinheiro para o novo banco, estávamos bem. E dívidas vencidas com mais de 90 dias em fevereiro, o Estado devia 543
milhões de euros a E fornecedores. se calhar o dinheiro do IRS ajuda a pagar Claro. o IMI, por exemplo. Exatamente, por exemplo. Por exemplo. Por isso é que olha, a propósito disso, o CDS propõe um mecanismo de acerto de contas, que é cada contribuinte poder descontar as dívidas ao Estado, em impostos e contribuições, através das dívidas que o Estado tem a si. Imagina, o Estado não lhe pagou o reembolso do IRS. Você devia poder pagar o IMI com esse valor que ainda não recebeu. Acerto de contas. Ajustamento das tabelas de retenção na fonte. O Estado cobrou o ano passado mais 3 mil milhões de euros do que aquilo que era devido. Se nós aproximarmos o valor retido do valor devido, estamos a dar liquidez às famílias e não estamos a cercear rendimentos que lhe fazem falta e que o Estado não devia sequer cobrar. Portanto, o CDS também propôs isto. Outra, eliminação dos pagamentos por conta. Por conta do quê? De rendimentos e de faturação que as empresas tiveram no ano passado. Quando este ano atravessa uma situação de crise excepcional, não faz sentido. Temos uma administração tributária altamente tecnológica e digitalizada, estes pagamentos deviam ser eliminados e o cálculo do valor do imposto devia ser feito de acordo com os níveis de faturação que têm hoje em dia. Só para terminar. O layoff simplificado. O CDS foi o primeiro partido em Portugal a dizer que o layoff devia ser de âmbito alargado para todos os sócios gerentes, independentemente dos níveis de faturação das empresas. E pagos diretamente pela Segurança Social, para não termos esta atrapalhada monstruosa nos atrasos que há empresas que ainda não receberam. Portanto, o que é que nós achamos? Que agora o layoff deve ser alargado até ao final do ano. Fomos também o primeiro partido a falar. E há folga, porque o Governo previa 1.000 milhões de euros gastos por mês e está apenas executado 200 milhões. Para terminar, sobre as linhas de crédito propostas pelo Estado. Nós achamos que esse valor deve ser duplicado e há uma percentagem delas que devia ser entregue a fundo perdido, para evitarmos mais endividamento às empresas e para elas poderem recolher este valor ao qual se candidataram e que, pese embora a contratualização deste valor esteja apenas a 28% dos 6,3 mil milhões de euros, pelo menos que possa ser-lhes útil, porque se estão a contrair ainda mais compromissos face ao Estado, sim, através de dívida, é óbvio que vão ter muitas reservas em adquirir este mesmo valor. Portanto, temos que proteger o investimento, é fundamental. Só para terminar, sim. O investimento é fundamental. O investimento hoje em dia em Portugal está aos níveis de 1997 e temos também que proteger a nossa indústria exportadora, sendo certo que os mercados de destino também têm que retomar, por isso as soluções europeias são muito importantes. Vamos agora para a parte mais difícil, que é a questão de... Há mais 3 ou 4 questões que eu quero fazer e vou-lhe pedir respostas mais sucintas. Vou procurar. Vamos tentar pelo menos. Vou ser um desafio. Eu também vou ser rápido. Agora, como o devido distanciamento ficou esclarecido com as explicações entre tudo o que aconteceu relacionado com o novo banco entre António Costa e o Ministro das Finanças? Respostas mais sucintas. Eu não fiquei esclarecido de maneira nenhuma. Eu sei que a esquerda optou por uma retórica baseada na hipocrisia, aprovou um orçamento de Estado onde essa transferência estava prevista e depois queixou-se pelo facto dela administrativamente ter sido autorizada. Isto era o que estava no orçamento de Estado e tivemos um Primeiro-Ministro a dizer que só iria entregar esta verba depois de feita a auditoria e sabidos os resultados e o Ministro das Finanças que se limitou a cumprir aquilo que estava orçamentado. Portanto, houve ali um desaguisado e um desentendimento entre ambos. Eu acho que a culpa da descoordenação é sempre do Primeiro-Ministro, que é o que lhe cabe coordenar o Governo. O chefe do Governo. O chefe do Governo. Ouça, e ninguém diria, dados os elogios rasgados que o Primeiro-Ministro fez a Mário Centeno ao longo dos últimos anos, chamando-lhe até o Ronaldo das Finanças, que houvesse um déficit de comunicação e um desalinhamento deste. Portanto, cabe ao Primeiro-Ministro ter o seguinte: ou o Ministro das Finanças tem a capacidade de acertar o passo com o Primeiro-Ministro, ou então deve ser o Primeiro-Ministro a dizer se deve ou não continuar no seu posto. O que me parece evidente é que num período em que o Governo apelou tanto à coesão nacional da União dos Portugueses, ter sido ele próprio a protagonizar um movimento de fratura e divisão não caiu bem e desviou as atenções para o fundamental, que era o Programa de Emergência Social e um plano de relançamento da economia. Acho que foi insultuoso aquela novela triste que se criou quando lá fora das luzes e das televisões houve um povo que não tinha respostas e continua a ter fome. 600 mil portugueses precisam de ajudas humanitárias para poder ter alimentos, 40% dos portugueses perderam rendimentos, alguns deles atravessam situações de pobreza e aí é que o Governo tem que atuar dando respostas, explicando onde é que vai investir o dinheiro para a retoma da nossa economia, para apoiar aqueles que estão a ficar para trás. Outra questão. Esta semana admitiu, sob certas condições, alianças, por exemplo, com o Chega. Se isso acontecesse, vamos aqui imaginar um cenário, acredita que o eleitorado do CDS, que é um partido que já esteve no poder, que é um partido do arco do poder, iria compreender? Olha, é curioso que esta semana isto tenha dado este eco todo e aparato mediático, dado que eu sempre dei a mesma resposta. A minha resposta é esta. Eu acho que os partidos à direita do Partido Socialista devem ter os mesmos instrumentos e ferramentas, sim, que são colocados à disposição dos partidos à esquerda do Partido Socialista. Tão só. Agora, eu também fui o primeiro a seguir a ser eleito a dizer que o parceiro preferencial do CDS é o Partido Social Democrata, por, sim, uma razão simples. O Partido Social Democrata trata do centro, o CDS tem a direita. Como é que é a sua relação com o Rui Rio? A direita, deixa-me só explicar que o CDS repete, uma direita moderna, uma direita
arejada, uma direita que faz um discurso social, humanista, que quer implementar em Portugal uma nova política de credibilidade, que combata a corrupção, que dê autoridade às nossas forças de segurança e que dê esperança aos portugueses também numa renovação dos intérpretes. Mas há quem diga, não me esqueci do Rui Rio, mas há quem diga que essa direita mais, qual foi a expressão que usou, mais arejada, é representada agora pelo deputado de Iniciativa Liberal. Sabe isso? Há quem diga. Assim, as pessoas dizem muitas coisas, eu não concordo com essa afirmação. Não concorda também não concordo, que o CDS e os seus deputados estejam, por exemplo, a perder espaço argumentativo ou se calhar, se quisermos, espaço mediático no hemiciclo para com os deputados da direita? Eu não concordo com isso. Até porque o CDS afirmou-se depois do último Congresso como um partido de direita que quer regressar a muitas bandeiras, que se voltar a erguê-las e ocupar o espaço que tradicionalmente sempre foi o seu, acaba por esvaziar algum discurso de partidos muito emergentes. rapidamente, como é a sua relação com o Rui Rio? A minha relação com o Rui Rio é uma relação cordial, institucional, própria de líderes de dois partidos que tradicionalmente souberam convergir em períodos muito importantes da história da nossa democracia, sendo que o CDS mantém a sua disponibilidade para se afirmar enquanto partido de responsabilidade, de compromisso e de governo, estando sempre de olhos postos no interesse nacional. Certo. Sendo certo que estamos com toda a abertura num quadro negocial para estabelecer pontos de contacto, de diálogo e de compromisso para liderarmos um projeto alternativo ao socialismo com o Partido Social Democrata. Muito bem. Francisco Rodrigues Santos, 3 últimas questões. Certo. E agora para terminar, muito sucintamente. Já disse mais do que uma vez até, que sobre as presidenciais, este não é o timing, não é um assunto que seja prioritário, porque faltam 8 meses, correto? Certo. Correto. Dito isto, pergunto-lhe o seguinte, há aqui um aspecto, pelo menos a meu ver, que muda a regra do jogo, que é, e quero ouvir a sua opinião, claro. A partir do momento em que o Primeiro-Ministro faz um desafio público em direto em frente às televisões, com Marcelo Rebelo de Sousa ao seu lado, para que ele se recandidate, uma figura proeminente do PSD que é chefe de Estado e o chefe de governo, que é uma figura do Partido Socialista, isso retira-lhe assim margem de manobra para poder o CDS oficialmente apoiar a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa? De maneira nenhuma, repara uma coisa, esse número artístico do Primeiro-Ministro até deu a entender que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa havia sido um candidato apoiado pelo Partido Socialista, quando na verdade foi pelos partidos à direita do Partido Socialista, PSD e CDS. Por isso terá sido um golpe de asa. Um golpe de asa, mas só que há quem quer, na verdade é essa. Estas manobras... Mas obriga os outros partidos a começarem a tomar posição, ou seja, já não pode alegar que ainda faltam 8 meses, porque o PS, neste caso António Costa, parece que já tomou uma posição. O Governo dá-se bem com o Presidente da República. Eu vou-lhe ser muito sincero, eu achei de facto insólito aquele momento, porque eu esperava do Primeiro-Ministro respostas não para a cadeira da presidência, mas para um programa social de emergência, para perceber como é que vamos recuperar as filas de espera nos hospitais, sendo que relativamente ao ano passado temos mais de 4 mil mortos e menos 122 mil consultas, para perceber como é que vai combater a fome e a pobreza, como é que vai reativar as empresas que estão com dificuldades de manter os seus postos abertos e não conseguem acompanhar esta carga de imposto atendendo ao nível de faturação que têm, porque estão sujeitos a regras sanitárias. Enfim, achei verdadeiramente notável o folclore que se gerou quando há um país que está com severas dificuldades e não sabe qual é que é o plano do Governo para investir na economia e na recuperação social. Agora, sou-lhe franco, relativamente às presidenciais, vamos falar a seu tempo. Se quer falar de ciclos eleitorais, eu digo-lhe, temos antes disso umas eleições legislativas regionais nos Açores que para o CDS também são muito importantes. Sim. E vamos aguardar pela clarificação do cenário. Vamos perceber, porque as eleições presidenciais necessitam de uma declaração individual de candidatura, não dependem dos partidos. Sim. Quem é que são os protagonistas que se apresentam no jogo? Mas há nomes do CDS que já circulam na praça, não é? Sim. Digamos. São rumores. São rumores. E vamos então esperar que aqueles que entenderem que estão em condições para o fazer tenham a liberdade, e no CDS certamente ela existe, para revelarem a sua disponibilidade ou, pelo contrário, dizerem que não quererão fazê-lo. Ou seja, esta é uma escolha que não cabe ao Presidente do Partido, como compreendo, dependerá da avaliação pessoal que cada um desses putativos candidatos terão a fazer. Penúltima questão. Não se sente fragilizado por ser Presidente de um partido e não poder estar presente no hemiciclo parlamentar para confrontar não só o Governo, mas os partidos do outro arco? Eu disse no Congresso que o meu escritório iam ser as ruas de Portugal e a minha Assembleia seria o país. E eu tenho procurado fazê-lo, embora tenha 4 meses de liderança do CDS, quase 3 passados numa situação de confinamento, tentei prová-lo.
Eu estou constantemente nas ruas, ainda agora, depois de iniciar este processo de descompressão e desconfinamento, eu já estive reunido com empresários na área da restauração, como aconteceu hoje em Braga, estive reunido com a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, com a CIP, estarei amanhã num barbeiro em Vila Nova de Gaia. Portanto, eu gosto de estar em discurso direto com as pessoas, sentir o pulsar da população, poder ser um porta-voz das suas preocupações, apresentando, olhos nos olhos, as propostas do CDS. Eu acredito num partido popular, num partido que está no meio das pessoas, que não se sente acima do povo, mas quer estar ao seu lado. E assim construir um programa de acordo com aquilo que também vai ouvindo, e é o pulsar da sensação patriótica. Por isso nós dizemos que somos um partido de patriotas sonhadores e que não se envergonha de arrastar as mangas e andar pelo país. Mas o Francisco é uma pessoa que se assume como conservador. Se sentir nesse pulsar que o CDS tem que começar a ser um partido, se calhar, mais liberal, não tão conservador, muda a sua própria maneira de pensar, os seus próprios credos? Olha, eu não negocio valores. E acho que aqueles em que acredito... Os valores nem se devem negociar, exatamente, não são valores. Claro, exatamente, eu não negocio valores e não tenho vergonha nenhuma de pensar como tenho transmitido publicamente. Sim. E é a minha imagem de marca. Agora digo-lhe uma coisa, eu acho que o povo português é também conservador, é um povo que respeita o legado que recebeu das gerações anteriores, as suas tradições, a família, a vida, a subsidiariedade, a dignidade da pessoa, a solidariedade, que tem memória, que quer projetar um futuro respeitando também todos aqueles que nos antecederam, que encara a liberdade, mas também com muita responsabilidade, mantendo a ordem, procurando uma evolução bem orientada das coisas, tendo orgulho no sentimento de união que nos liga a todos nós, num país que tem uma história do qual nós somos todos legatários. Portanto, esta ideia de Portugal, um Portugal que existe, que é real, que tem pessoas e que precisam de ser ouvidas, e não termos uma classe política que está movida em segmentos, em apenas elites, faz falta a Portugal. Que diga as verdades, que transmita as suas preocupações, que seja uma correia de transmissão dos sonhos e dos projetos que os portugueses têm para si, que corrija o elevador social, onde cada um, independentemente da zona onde nasce, possa ter condições para vencer na vida. Eu quero que o CDS seja este partido. Um partido de verdade, um partido de convicções fortes, um partido que não tenha vergonha de dizer aquilo que pensa. O CDS não precisa de mudar aquilo que é para convencer os portugueses. Tem que ser autêntico nesta profissão de vontade e ser leal com as suas aspirações. E para finalizar, uma questão mais pessoal, se me permite. É presidente do CDS há quase 4 meses, teve o infortúnio, todos nós tivemos, de ter pela frente esta pandemia de Covid-19. Entretanto, ficou noivo, que é algo muito bonito na vida pessoal de qualquer pessoa. A pergunta final que lhe faço é, tem sido fácil, sendo ainda um jovem de 31 anos, conseguir conciliar a pressão de ser líder de um partido com a história como que o CDS tem, mas também a vida familiar, que é importante e é vital para todos nós. Consegue dormir sossegado? Tem tempo para tudo? Ou é duro? É duro, mas é muito gratificante. Eu tenho muito orgulho de ser presidente do CDS e procuro alicerçar-me numa equipa que tenho, que é multidisciplinar, com pessoas de várias idades, portanto também intergeracional, com várias experiências e lastro em diversas áreas de atividade, para enriquecer o discurso do CDS e apresentar boas soluções para as pessoas. E é neste sentido de missão que eu sempre fui educado. Olha, eu estudei no Colégio Militar e o lema era servir e a divisa era um por todos e todos por um, procurando amar e honrar a pátria e sempre generoso na prática do bem. E eu entendo a política como uma missão e acho que é uma missão muito nobre. O Papa Francisco dizia que a política é a mais alta forma de caridade. Eu, quanto cristão, sinto-me impelido também a participar no bem comum e a ajudar os outros, porque a política é a transformação do poder em serviço. E agora lembrei-me de uma fase de facto, sua não, na sequência das suas palavras, de facto, têm acontecido algumas incidências anormais. Mas o Marco Twain dizia uma coisa engraçada. A primeira parte não se aplica a mim. Ele dizia assim, eu sou um homem muito velho. Não sou, quer dizer, pelo menos sou jovem há pouco tempo, enquanto o Marco Twain podia ser jovem há mais tempo. E já passei por muitos problemas, mas a maior parte deles não aconteceram. Ou seja, eu acho que nós também temos que relativizar os obstáculos e ter coragem para continuar sendo otimistas, porque eu não vejo vantagem nenhuma em não ser outra coisa que não seja otimista. E como lhe dizia há bocadinho até em privado quando falávamos, eu acho que não somos nós que escolhemos as nossas circunstâncias. São elas que nos escolhem a nós. E acho que estou na cadeira da presença do CDS para dar um partido renovado, um partido com uma nova garra, uma vibração portuguesa que está junto das pessoas e consegue reconquistar a confiança dos eleitores. Sei que é um caminho que não se faz de um dia para o outro, não é um sprint, é uma maratona, mas eu estou muito confiante daquilo que ouço dos portugueses na rua, que este é um CDS que vai conquistar os portugueses sendo uma direita que é humanista, que não é trauliteira, que não quer fazer discursos de ódio, não quer colocar uma parte da sociedade contra a outra, mas é uma direita que se quer afirmar de forma
tolerante, solidária, preocupante sempre com os mais vulneráveis e, sobretudo, também com um compromisso intergeracional que tem falhado muitas vezes em Portugal. Portugal é um país que tem 250 mil idosos a viver sozinhos, 100 mil no limiar da pobreza e 50 mil completamente isolados. E eu acho que temos que olhar para essa parte da população e oferecendo-lhes apoio psicológico, todos os bens que precisam para poder ter uma vida com dignidade, cuidar de quem cuidou de nós, mas também olhar para os mais jovens. Olhar para os mais jovens que precisam de oportunidades, precisam de subir na vida, precisam de ter emprego, um emprego condigno, uma habitação que possam pagar e ser realizados em Portugal e não ser forçados a emigrar. Portanto, é um país justo, um país onde há oportunidades iguais para todos, consoante o mérito, a vontade e as capacidades de cada um. E eu acredito muito no meu país e é por isso que estou no CDS. Muito bem. Francisco Rodrigues dos Santos, muito obrigado por gosto, aceitar o nosso muito desafio obrigado. e o nosso jornal. Muito obrigado. Boa noite.